Então, hoje aqui com mais um vídeo de história, né? Hoje sobre o Brasil colônia. Então, a importância do tema, né? Ele corresponde a 5% da prova do Enem. O período colonial corresponde também a 315 de 520 anos de história do nosso país. E ele é a causa de diversos problemas sociais, ele é a raiz de diversos problemas sociais até hoje que afetam a nossa sociedade. Então, aqui indo para a questão do Enem de 2019, né? A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Então, ele basicamente aqui fala que teve uma alteração no fluxo de escravos, né, no século XVIII, e aqui na questão ele vai te perguntar qual foi a causa disso, qual seria a motivação desse mudança no fluxo de escravos da Bahia para o Rio de Janeiro. Aí ele vai te dar as opções, né? Mas você teria como perceber que essa é uma questão sobre o período colonial pela data. O período colonial vai até o século XIX, século XVIII ainda é período colonial. Mas então, o que você precisaria saber assim para conseguir responder essa questão bem? Você precisaria ter bem claro assim o pacto colonial, os ciclos econômicos do Brasil e o uso da mão de obra escrava nesses ciclos na sua cabeça. Então, basicamente, o que foram os ciclos econômicos do Brasil? Os ciclos econômicos do Brasil foram a fase de ápice da exploração de uma certa matéria-prima no nosso país. Porque, como vocês devem saber, a gente era uma colônia de Portugal, né? E Portugal explorava diversas matérias-primas aqui. Mas cada período teve a sua matéria-prima mais explorada, de maior lucro para Portugal. E teve o ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro, teve o ciclo da cana, teve o ciclo do café. E por que isso é importante? Porque essa questão trata sobre um desses ciclos, o ciclo do ouro. O ciclo do ouro ali que substitui o ciclo da cana, ele começa ali no fim do século XVII, mas ele se evidencia no século XVIII. E o que é esse ciclo do ouro? Foi quando o ouro foi descoberto na região ali de Minas Gerais. E o que isso provocou? Portugal logo se interessou, né, pela exploração do ouro que foi descoberto e fez com que diversas pessoas se encaminhassem para a região para explorar esse ouro. Explorar esse ouro como? Com mão de obra escrava, como era comum na época. A cana também era explorada nos engenhos com mão de obra escrava. O ouro não ia ser diferente. E isso é ilustrado aqui, nessa figura. Então, o que essa necessidade de escravos para explorar o ouro faz? A cana, que era explorada na Bahia, decai e o fluxo de escravos é transferido para o Rio de Janeiro, que era onde ficava o porto para os escravos chegarem, né, do Atlântico e serem transportados até Minas Gerais para trabalhar nas lavras. E essa seria a razão da mudança nesse fluxo de escravos no século XVIII. Então, aqui dei as opções, a correta seria a B, extração de metais preciosos, justamente o ouro desse ciclo econômico.